E sobre, por exemplo, o Corpo de Bombeiros aqui de Presidente Prudente, ele consegue atuar numa área de quantos mais ou menos de raio de ocorrências e tudo mais? Porque a gente sabe, né, que a gente tem um polo muito grande aqui em Presidente Prudente, Sim. e as operações de vocês, geralmente, elas não englobam somente aqui o município, né? Ou partem também para outros municípios próximos. Nós somos funcionário público estadual, então Uhum. a gente acaba atendendo aqui o que precisar, qualquer cidade, que mesmo que não tenha bombeiro, a gente vai atender a ocorrência, né? A ocorrência necessariamente aqui do estado. Isso, exato. Então, por exemplo, se eu não me engano, a nossa região, que é do 14º GB, Uhum. são 64 municípios, se eu não estou enganado. Uhum. E aí a gente tem 20 estações de bombeiro nesses 64. E aí cada estação acaba pegando os municípios ao redor, né? Então, vamos supor que se pegar ali, sei lá, Rosana. Rosana, ele vai atender ali também Teodoro Sampaio, Euclides da Cunha, que são as cidades que estão próximo dele, né? Presidente Prudente atende Álvares Machado, Bernardes, Emilianópolis, eh, e aí o que acontece muito também assim, que, por exemplo, aqui em Prudente a gente tem mais equipamentos, um maior efetivo, né? O Grau está aqui também, que é a equipe médica e de enfermeiros também. Então, o comando de área também, ele trabalha aqui, né? Então, Uhum. quando tem alguma ocorrência, às vezes uma ocorrência muito grande, por exemplo, em Dracena, que precisa de apoio, além de, por exemplo, lá o bombeiro de Lamantina, de Oswaldo Cruz, que está mais próximo, mas também vai bombeiro de Prudente. Então a gente acaba atendendo toda a região aqui. Certo. E sobre, por exemplo, essa questão das ocorrências e tudo mais, o que que você vem percebendo, principalmente da maior parte de ocorrências aqui no interior de São Paulo, na região aqui do estado em si? As maiores ocorrências, elas vêm da zona rural como um todo, né? Queimadas principalmente em matas, fazendas e tudo mais. Existem muitos incêndios domésticos, algumas coisas nesse sentido. O que que você consegue perceber de maior aqui, necessariamente no território aqui do interior de São Paulo, que tem a maior quantidade de ocorrências ali por ano ou durante a sua jornada? Eu diria que às vezes é um pouco até mesmo sazonal, né? Uhum. Além das básicas rotineiras, que são os acidentes, né, mal súbitos, quedas, mas na época da seca não tem jeito, é muito fogo em mato mesmo, assim, é impressionante. E é mais dentro da cidade e aos arredores da cidade. É, Nas grandes fazendas, essas coisas normalmente não tem. Até Certo. em outras cidades, assim, também não tem tanto. Mas é mais dentro da cidade mesmo e ao redor dela, né? O que faz a gente pensar que, na verdade, é mais criminoso do que da própria estação, né? Assim, do que da própria natureza, digamos assim. É claro que pode acontecer também algumas coisas, né? Já teve alguns anos atrás que caiu um raio no Morro do Diabo, no parque, né? E aí ficou lá, acho que 4, 5 dias pegando fogo, porque não tinha nem como a gente chegar próximo desse fogo, que estava no meio do parque. Uhum. Mas a grande maioria, com certeza, é ao redor da cidade, né? Nas épocas agora do verão também, a gente tem grandes casos como descuido, que a pessoa não usa colete, a embarcação vira, e aí a pessoa sem colete, com certeza, o risco de vida dela aumenta muito. Os próprios afogamentos, né, tudo. Eu acho que seria mais isso, assim. A gente tem algumas outras ocorrências aqui, assim, em relação a animais também, animais selvagens, né? Mas eu acho que seria as que pegam mais ali mesmo, realmente, o fogo em mato e a parte agora do verão, que são os cuidados nos rios, né? E até em piscina também, tem Uhum. bastante. E sobre, por exemplo, agora analisando principalmente o cenário atual aqui do interior, que a gente está percebendo uma grande massa de calor se formando, o clima muito seco, né? Principalmente agora no começo do ano de 2025, ele foi marcado por muitos incêndios no exterior também, como Sim. nos Estados Unidos, né, em muitos países pegando fogo. A gente também teve vários casos aqui em Presidente Prudente que também ocorreram muitos incêndios. Como que você analisa também esse cenário, esses grandes incêndios em massa, e principalmente também, né, quais são os principais pontos ali que a gente tem que levantar na segurança da população em relação às altas temperaturas, em relação, por exemplo, a objetos ou talvez alguns tipos de itens que podem causar esses tipos de queimadas aí. Quais são as recomendações e como você também analisa esse cenário? É, Acho que seria mais assim, questão do Brasil mesmo, né? Porque é difícil falar um pouco lá. Por exemplo, assim, que nem você falou dos Estados Unidos, lá tem uma característica que são dos pinheiros,
que aquelas pinhas, a hora que elas pegam fogo, elas explodem, elas voam ali, assim, cerca de 20 metros. Então é difícil controlar os incêndios lá, porque essa pinha vai pegando fogo ali, assim, e aí acaba se espalhando muito, né? Uhum. Mas em relação ao Brasil, eu acho que estaria mais relacionado à falta de educação mesmo, do povo, de entender o perigo. Ainda se faz muita limpeza de terreno com fogo, né? O que não é correto. É crime ambiental, inclusive, a pessoa pode pagar uma pena. Em relação a objetos que você deixa, às vezes, como lixo, essas coisas, assim, pode acontecer também, mas é muito difícil. Se você deixar um saquinho com água lá, a hora que bate o sol, ele vai fazer como se fosse um raio. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Questão de cigarro, um pouco mais fácil de acontecer? Com certeza, mas assim, o que mais acontece mesmo é incêndio criminoso. É intencional, né? A pessoa que vai para limpar um terreno, que vai para limpar uma beira de estrada, sendo que o correto é fazer um acero. Uhum. E o calor segue intenso na nossa região. Dracena, neste domingo, foi a cidade mais quente do estado, com 37,9 graus. Muito sol, poucas nuvens. E o que chama a atenção, gente, é a umidade relativa do ar, que está bastante baixa, na casa dos 30% nos horários mais quentes do dia. Por isso, é importante reforçar a hidratação, hein? Como você disse, Simone, hoje sim foi o considerado, né, o dia mais quente do ano, a umidade do ar mais baixa já registrada. Esses casos de incêndio vêm, né, numa onda de calor no meio do inverno aqui em Presidente Prudente. A recomendação do Corpo de Bombeiros é não colocar fogo em áreas de vegetação, até porque isso é crime ambiental, viu? É muito importante que desde o começo do ano o proprietário de terra ele faça os aceros na sua propriedade para evitar esses incêndios de grande proporção. E que o cidadão, né, como um todo, ele se conscientize, né, que aquele fogo para limpar terreno pode gerar um grande dano, né, prejudica a saúde das pessoas em volta, prejudica toda a fauna e a flora. Uma produção Estúdio Iridium.